Bem, nós não estamos ainda fora, a gente não saiu fora do nosso tema, tá, Márcio? Eu estou falando desde o dia 6 de janeiro, né? Acho que chegamos no dia 4, dia 5 a gente passou o domingo aqui, todo mundo só, tranquilidade, brincando, se conhecendo. No dia 6, acho que nem foi dia 6, porque segunda-feira de manhã foi dia 7. Segunda-feira de manhã o pessoal inventou ir para a feira, né? Coisa boa. Dia 7. Então, desde o dia 7 que a gente está falando sobre um único tema. É um tema que está registrado para quem chegou depois, lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 11. Que é uma declaração de uma batalha, que o contexto é muito interessante, é uma batalha espiritual, onde Miguel está travando essa batalha ao lado dos seus anjos, o dragão também está com seus anjos, e aí começa uma luta no céu, no mundo espiritual, mas também a igreja está travando essa luta. E quando João ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, eles removeram Satanás de um lugar, né? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, a gente está aqui no versículo 11, desde então. A gente começou no 11, estamos no 11 até hoje, falando sobre o poder do sangue de Jesus na vida do cristão. Também falamos sobre o poder da palavra do testemunho. Expliquei claramente aos irmãos que uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é pregar a palavra, outra coisa é ensinar a palavra e outra coisa é viver a palavra. Quando você vive, você de verdade é uma testemunha da palavra. Testemunha não é uma pessoa que simplesmente fica pregando, ensinando ou até profetizando, mas testemunha é a pessoa que vive essa palavra. E por fim, falamos também daqueles que não amaram a vida, né? Mesmo quando estavam diante da morte, ou mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Ele está batendo nisso aí desde então. E hoje, meu enfoque com você era falar um pouquinho sobre essa dependência total do Espírito Santo para fazer tudo. Porque o próprio Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. E outra coisa importante, que eu também achei importante registrar para você, contigo, que é deixar claro que esse poder do Espírito Santo que está à disposição da igreja não é um poder que você recebe porque sai fazendo um monte de coisa. Você recebe pela tua fé. É a fé de que Jesus Cristo fez tudo. Amém? A partir dessa fé, a partir dessa comunhão com o Espírito Santo, aí sim você começa a fazer um monte de coisa. Aí você começa a fazer coisas realmente, mas coisas, não é coisas para você ser recompensado. Não, mano. Você faz porque o amor de Deus está em você. Você foi criado para as boas obras. Todos nós. Amém? Nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos criados para as boas obras. Está escrito, né? Paulo também diz isso aos Efésios. Ninguém aqui foi salvo porque fez a coisa direito. Pelo contrário, nós estávamos todos tortinhos, né? Tortinho. Inclusive, Deus chama as coisas loucas desse mundo, diz a Bíblia. Os que não são, os fracos. Deus não chama a pessoa porque a pessoa é boa. Isso é engano. Se Deus jogar luz nas nossas trevas, a gente vai ver que a gente não é bom. A gente não é bom. Mas Deus nos amou primeiro, diz a Bíblia. E porque nos amou primeiro, também nós nos amamos. E tudo acontece a partir de Deus. Amém? A religião, ela quer rasgar o véu de baixo para cima. Mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Quem rasgou o véu foi Deus.
Quem começou essa boa obra foi Deus. Quem amou o mundo foi Deus. Quem deu o seu filho foi Deus. Então Deus começou fazendo tudo. Amém? Tudo que nós podemos fazer hoje é na dependência do Espírito Santo. Alguns demoram muito para entender isso e apanham. Tu quer ver um crente apanhando? É quando ele começa a achar que é capaz de fazer as coisas no braço dele. Então tudo que você faz na tua força, você vai perder. O crente ora, não é porque a liturgia manda orar. É porque a nossa liturgia tem que orar, a nossa religião manda orar. Não. O cristão ora porque ele sabe que depende de Deus. Ele sabe que sem Deus ele não pode nada. Por isso que ele ora, ele fala com Deus sobre tudo. O cristão ele pode conversar com Deus sobre todas as coisas. Suas lutas, suas dificuldades. Porque ele é quem vai startar tudo, ele é todo poderoso. E qual é a nossa parte? Tem nossa parte, sempre tem uma contrapartida sim. Mas a nossa contrapartida, ela passa por uma dependência, passa por um desejo de querer fazer a vontade de Deus, que envolve muito aquilo que eu falei com vocês antes, a humilhação. Porque quando você se humilha, você, de fato, recebe a graça de Deus para fazer. Mas tem um outro ponto também que eu julgo importante dessa jornada, de fé, inclusive. Pedi autorização ao meu irmão para tocar esse assunto, que é um assunto que a gente conversou, que eu julgo que é muito importante. Né? Nós, durante o tempo que nós estávamos aqui, um dos dias, eu comecei a falar sobre como a gente é egoísta. Eu citei aqui o texto de 2 Coríntios, não sei quantos se lembram. Eu citei aqui um texto que eu julgo assim, que é um dos textos que mais fala ao meu coração, me desafia, 2 Coríntios 5,15, que fala não a causa da morte de Jesus, mas o propósito. Não por que Jesus morreu. Ele sabe por que ele morreu. Ele morreu porque nos ama. O motivo de Deus é amor, sempre. Você diz amém ou não? Amém. Mas eu falei aqui um dos dias sobre não a causa, mas o propósito dessa morte. Para que Jesus morreu? O que ele tinha em mente? E Paulo vai dizer que ele morreu por todos. Para quê? Então não é por quê, é para quê. Porque por quê seria explicar as razões, os motivos. Agora não, agora ele está falando do propósito. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu lembro que nesse dia, quando a gente foi terminar e orar, Israel pediu para orar por ele. Né? Israel falou, ora por mim. E a gente orou aqui por Israel. Foi um tempo bom, gostoso e tal. Mas assim, eu queria voltar nesse assunto. Por que voltar? Por causa da minha conversa ontem com o Alisson. Ontem à noite. O Alisson está morando em outra cidade, né? É uma cidade, eles chamam aqui em Sergipe da cidade das redes. Estância, né? Cidade das redes. Quem vem de carro ali, que corta pela Bahia, não pela linha verde, né, que eles chamam, né? Não pela linha verde, mas que vem pela BR ali, vai cruzar no meio da estância, assim, vai passar. Pela 101, passa ali bonitinho na estância, e tu vai ver rede para tudo que é lá. Acho que até que nós compramos todas essas redes que a gente tem aqui, a gente comprou em estância. A gente veio, paramos de carro lá, é aqui mesmo que a gente vai comprar. Compramos, tá com Sobral, acho que inclusive. Sobral que deu a dica. Quem conhece Sobral lá de Salvador, Sobral não é baiano, tá? Ele é sergipano, casado com a baiana. Mas ele que deu a dica, ele falou, rapaz, aqui é o lugar da rede. Eu falei, então é aqui que a gente vai comprar. Compramos todas as redes e trouxemos. E Alisson está lá em Estância. E esses dias eu estava assim, com muita saudade do Alisson. Eu falei, rapaz, faz tempo que eu não vejo o Alisson. Assim, eu brinco, eu digo assim para os irmãos, eu adotei um sergipano lá e tal. Mas eu tenho um carinho especial com esse amado, com esse jovem. E o que mexeu comigo? Estava assim, pesado o coração, realmente saudade. Eu falei, cara, aparece aí. E ele apareceu, mas ele apareceu lá na Praça do Açaí e aconteceu uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas olharam para ele e não reconheceram ele. Ele não estava disfarçado, ele não estava de máscara, não estava de barba. Ele estava como ele sempre está. Engraçado que os irmãos olharam e não reconheceram. Depois eu fiquei olhando, está vendo como acho, não está mais gordo, não está gordo. Né?
Douglas até tá fortinho, assim, tá mentindo. Alguém disse que Alisson gordo, mas ele não tá diferente, gente. Ele tá com a mesma cara, só você olhar para ele. Ele é a mesma pessoa sempre, né? Mas eu falei, cara, que coisa estranha. Mas aquilo começou a inquietar meu coração também. Eu pedi a Deus uma oportunidade de conversar e foi ontem. Nossos planos ontem era poder ali estar proclamando coisa e tal, mas a gente está ali para tudo, né? Para pastorear também, tudo e qualquer situação. Eu chamei o Alisson para conversar. Interessante que ele startou o assunto, né? Eu falei com ele do meu cuidado, ele está numa outra cidade, sozinho, sem conexão com nenhum irmão. E ele começou a falar das dificuldades lá, que tem os irmãos ligados a Aracaju, que entraram em contato, mas ele também não pode. Aí comecei a ver que a vida do Alisson está mergulhada no trabalho. Essa pessoa que... Meu nome é trabalho, né? Não é Moreira Franco, não é meu nome é trabalho. Pode até se eleger com esse slogan depois. Meu nome é trabalho. O cara trabalhando demais. O trabalho não é um fim em si mesmo. Nunca vai ser. E a gente falou muito sobre trabalho aqui com o Edivan, com o Pretinho também. A gente falou um bocado sobre esse assunto. Mas não é um fim. Esses irmãos trabalham muito, são comerciantes, trabalham. Então eles tiveram, para vir aqui, eles tiveram que dar um pão, dar uma estancada lá no trabalho e vir. E estão gostando de estar aqui. O Pretinho já falou, Franco, tem sido uns dias muito bons estar aqui. Então, parar um pouco e dar um outro enfoque, né? Mas à medida que eu fui ouvindo o Alisson, pedi até a ele permissão para falar, o Alisson estava me contando uma experiência quando ele era criança, com 9 anos. Ele falou, Franco, com 9 anos, eu pensei em morrer. Por quê? Porque ele se via num vácuo de amor muito grande. Aquilo que a gente já conversou aqui. Aquela criança que não se vê amada, que só se vê cobrada. Às vezes os pais são pesados. Principalmente os pais, não falo do Nordeste, não. Falo principalmente o homem. O homem, em geral, ele é muito mais frio do que a mulher. A mulher ainda dá algum carinho, coisa, mas às vezes o pai ele é muito aquela figura racional, radical. E se esse homem também foi educado daquele jeito, a tendência dele transmitir aquilo é muito grande. Às vezes, quando tu vai buscar a história do teu pai, tu vê o teu avô na história, teu bisavô. É uma pessoa já massacrada desde então. Então parece que ele foi tratado de forma muito seca e reproduziu isso também. Essa sequidão ele foi reproduzindo, né? Foi seco e aí seco. E ele foi falando como aquilo, num dado momento da vida dele, ele achou que ia morrer quando, segundo o Alisson, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele falou, não tem outra pessoa, foi o Espírito Santo que veio sobre mim. O tema é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre mim ali, eu lembro que eu caí no chão e comecei a chorar. Quando eu me levantei, eu já estava com outra cabeça. Eu falei, eu não tenho dúvida que Deus viu tua aflição. Então, uma criança, 9 anos da idade da minha neta, Laura. Imagina uma criança de 9 anos aflita, pensando em dar cabo à vida. Você nem me falou como pensou em morrer, mas pensou que... Imagina uma pessoa aflita. Aí vocês, cara, quem socorreu esse menino? Foi Deus. Eu não tenho dúvidas de que foi Deus. Deus, ele socorre as pessoas. Você diz amém ou não? Independente da nossa religião. A nossa religião não gosta muito não, mas Deus não tem religião. Deus não é religioso. Deus não é evangélico, por favor, não jogue pedra, nem católico. Deus é santo. Deus é um pai amoroso, cheio de amor. Então Deus não tem essa religião. Então Deus não funciona dentro da nossa caixinha religiosa, que tem que ser do jeito. Não. Uma criança desesperada clamou e Deus veio e trouxe paz ao coração dele e tal. Aí ele começou a contar a trajetória dele, que mais tarde então foi estudar, aí começou a receber a semente. Aí vocês conhecem a história de Alisson com Dálio, semeou, isso, aí depois ele falou que nos conheceu. E claro, quando ele também se conectou conosco, ele se conectou de verdade. Mas o Alisson, ele é um menino assim que conectou com muita gente. Todo mundo guarda esse cabra em tudo que é lugar que a gente vai. E ele e Douglas ficam viajando por aí, né? Viraram turista de Jesus. Eu até perguntei pro Wilker, tu conhece, de onde tu conhece o Alisson? Ele esteve lá em Recife. Eu falei, esse cara viaja tudo, cara. Então tem um monte de conexão por conta da igreja. A igreja, essa família assim.
São conexões para todos os lados. Douglas, eu lembro Douglas no Chile. Eu falei, cara, outro dia, cara, esse cara não estava no Chile. Esse cara estava lá em Porto da Folha, outro dia agora está em Santiago, lá com os gringos, comendo a comida do chileno toda, lá, que o cara é forte. Vocês sabem que é. Quem conhece sabe que é. E aí eu falei, meu Deus do céu, olha como é que é uma família que vai conectando as pessoas e você vai... Claro, quem é mais ousado, assim, quem é ousado não no sentido buraqueiro da palavra, mas de corajoso, intrépido, quem é mais intrépido, ele vai desbravando mais, vai aqui, vai ali, vai e começa, né? E vai, eu achei tão lindo isso aí, mas eu estava falando antes, o teu depósito é muito grande. E qual era a minha carga naquele momento? Aí eu vou falar com vocês agora, em nome de Jesus, quero que vocês tenham toda leveza com o vovô aqui. Qual era a minha carga? Não, porque vai parecer que eu fui forte com ele. Eu amo, e ele sabe disso. E eu falei, filho, você corre o risco de ter uma atitude pior do que a do teu pai. Como assim? Não, teu pai é muito provável que ele não tenha absolutamente um quinto, sei lá, qual percentual que você já tem na tua vida. Você com 29 anos, você é riquíssimo, você já era, não é rico agora porque está empregado, não é rico porque está ganhando bem, não é rico por isso não. É rico porque o dia que Jesus entrou na tua vida, você se tornou o cidadão mais rico dessa terra. Isso é o que está escrito. Diz que uma das orações de Paulo pela igreja de Éfeso é para que a igreja de Éfeso, mas eu puxo para a gente, para que vocês conheçam também a riqueza que vocês possuem, toda a riqueza juntos, todos nós somos muito ricos. O que nós temos, dinheiro nenhum nessa terra compra. Lista. Começa a listar. Começa com bem maior, que eu já citei aqui, o Espírito Santo. Quem é que compra o Espírito Santo? Quem é que compra? Quem tentou comprar o Espírito Santo? Alguém tentou já? Já, vocês estão despertos de Bíblia. Né? Quem falou já aí? Ô, Jael, tu é bom de Bíblia mesmo, cara. Mas a cabeça grande. Foi Elimas o mágico. Elimas o mágico. Lá em Samaria. Ele viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e recebendo o Espírito Santo. Agora olha a sagacidade desse mágico. Ele já tinha visto Filipe fazer milagres, sinais, prodígios, e ele não se corrompeu com nenhum milagre, com nenhum sinal corrompeu ele. Ele não foi comprar lá o dom de fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, nada disso mexeu com ele, até o dia que os apóstolos chegaram e puseram as mãos sobre as pessoas, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Quando ele viu aquilo, ele pensou, isso vale a pena investir. Isso eu quero. E aí, coitado, foi lá cantar os apóstolos para comprar esse dom. Pedro deu aquele sacode no mágico, mas você vê, ele não se corrompeu com nenhum milagre, até ver o dom do Espírito, a riqueza. Então você imagina o que é alguém receber o Espírito de Deus nele. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, claro que os discípulos queriam que Jesus permanecesse. Ele falou, é bom para vocês que eu vá. É bom para vocês que eu vá. Então aquele limite que as pessoas tinham de estar com Jesus fisicamente, porque era um limite, você só estaria com Deus se você estivesse pertinho dele. Jesus quebrou esse limite e ele falou, agora eu vou estar dentro de vocês. Eu e o Pai viremos e faremos moradas em vocês. É tudo pela fé. Tem gente que acredita, tem gente que ainda está assim, será que é mesmo? Será que mora aqui desde mim mesmo? Mas mora. E se você não entristecer muito o Espírito Santo, talvez você perceba isso mais intensamente. Mas se você machucar muito o Espírito Santo, talvez você perceba da pior forma possível. Porque quando você fere demais o Espírito Santo, bate no teu coração uma tristeza inexplicável. Inexplicável. Voltando para a minha conversa com o meu amado Adson, eu estava falando do risco que é um homem com a história dele, que saiu lá, como Davi, de trás da malhada lá, e Deus foi dando, abençoando, abençoando, abençoando.
prosperou a vida dele, arrumou um emprego, passou num concurso público, mas Deus seguiu dando porta para ele, e ele hoje é trabalho. Eu estava falando, filho, você não está vinculado a ninguém em instância. E lá tem vários irmãos. Claro, o cara pode ter desculpa, mas não tem ninguém como nós, amado. Em cada portinha daquela que tiver os irmãos dando glória a Deus, aleluia, orando, entra, são teus irmãos. Só a tua religião vai impedir você de entrar ali. Você pode entrar ali e dar e receber uma troca. Descobre os irmãos que falam do reino de Deus, porque sempre tem numa cidadezinha alguém falando. Mas se não tem ninguém falando, tem alguém que precisa ouvir, pô, do reino de Deus, pô. Então se relaciona e começa a dar o que Deus já te deu. Outra coisa, você tem uma rede de conexões, seja uma ponte. A gente canta tanto, né? Ponte sobre as águas. O que é uma ponte? A gente canta até oração, já fizeram até placa aqui, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Como é que é o refrão? E usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o ar. Meu Deus, é uma ponte. Ponte é conectar pessoas. Então você está num lugar que você pode conectar pessoas. Recebi agora o nosso amado Gilton, com esposa, que trouxe um irmão que é presbítero lá em Camaçari, que eu conheci, retrasado, não foi, Haroldo? Haroldo, que está aqui, que veio. Quem é que faz isso? São as conexões, as pontes, ponte. Gilton é um ponte. Que era um cara ponte assim, era Barnabé. Barnabé era um cara ponte. Ele foi lá, ele chegou em Antioquia e viu a necessidade de alguém, foi buscar Paulo. Conectou Paulo. Paulo estava no deserto, meio desorientado e tal, sei lá o que, como é que estava passando o deserto dele, mas ele estava lá e vem para cá, rapaz. Atos 13 havia em Antioquia profetas e mestres. Começa com Barnabé e está lá Saulo de Tarso lá, no lugar, fazendo o papel dele, trabalhando. Mas, amado, a gente tem que ser ponte, a gente tem que ser abrigo, a gente tem que ser... Aí eu falei, filho, você corre o risco de censurar teu pai pela falta de amor, pela frieza, e agora você está com um depósito incomensuravelmente maior que teu pai, um depósito maior, e pode cair numa rede de viver para si. Viver para si mesmo, trabalhando, juntando dinheiro. Não, graças a Deus não está embaraçado com nada, mas a gente não fica impedido só por causa de um pecado praticado. Nós somos impedidos também quando a gente não abre o coração para amar as pessoas e se entregar por elas. E estava falando, Franco, eu sempre fui um pregador. Eu falei, restaura isso. Restaura a tua condição de pregador. É possível até que você, pregando, talvez alguém não goste tanto. Talvez alguém não goste tanto. Talvez você até sofra perseguição no teu emprego. Sei lá, qualquer coisa pode acontecer com quem faz a vontade de Deus. Já falamos isso aqui já. Fazer a vontade de Deus, alguém pode te excluir. O Aurelino contou aqui como a família dele falou com ele, se você for com essa gente, você não conta mais conosco. Acabou a tua história no nosso meio, se você for com essa gente aí que vocês estão vendo. Essa gente aqui. Se você for, está excluído. Outros contaram também testemunhos aqui de quando abraçaram a fé, ora a religião excluiu, ora a família excluiu. Eu não falei isso com vocês ontem, mas quando eu vi um dos testemunhos aqui, me fez lembrar isso. O testemunho dele, Elivaldo, quando ele falou, a gente vivia errado, tinha apoio da família. O dia que a gente falou, vamos viver certo, perde o apoio da família. Aí eu falei, eu vi uma entrevista na televisão, eu vi na televisão isso aí, um rapaz dizendo que o dia ele foi falar com a família que ele assumiu a homossexualidade dele. Então ele juntou a família todinha e falou, a partir de hoje eu sou mulher. Assumiu e disse que a família abraçou, fez festa, foi um negócio lindo e maravilhoso. Isso ele falou na televisão, numa entrevista. Aí falou, o dia triste da minha vida foi o dia que eu reuni minha família para falar que era cristão, que eu queria seguir Jesus. Acabou. Minha família simplesmente me excluiu de tudo.
Isso o cara falou, deve estar no YouTube da vida aí, gente. Se vocês procurar, vocês acham. Porque está na televisão, obviamente, está no YouTube. Então, é um mundo muito doido, mas seguir Jesus é assim. Jesus garantiu que seria assim. Se você quiser viver de forma piedosa, você vai ser perseguido. Se o cara está fornicando hoje, o pessoal bate palma. Se o cara quer ser santo amanhã, não pode. Se o cara tem... A mulher vive de uma forma desordenada, talvez a família ache lindo e maravilhoso, mas o dia que ela quer viver de forma para agradar a Deus, porque o Espírito Santo veio sobre ela, e ela agora, o Espírito Santo quer fazer Jesus crescer dentro dela. É o Espírito Santo que faz essa obra. Aí nessa hora as pessoas te excluem, porque todo o amor de Deus é rejeitado, toda a autoridade de Deus é rejeitada. E eu estava falando, filho, você tem um tesouro inquestionável, inigualável. Então, em nome de Jesus, não prive as pessoas. Aí fiz ele lembrar das crianças que estão lá com 9 anos lá em Estância. Deve ter um monte de garotinho com 9 anos de Estância pensando que tem que tirar a vida também, ou não tem? Ou só você que sofreu isso? Porque o que move a gente, irmãos, para fora, é a certeza de que o amor de Deus não é um mar morto, como disse Jorge Mitchell. É um rio. É um rio. Quando você... Ele sabe disso. Ele que tomou a frente para dizer sobre isso. Ele falou, é verdade, Franco. Quando a gente dá, a gente recebe. A gente dá, a gente recebe, dá, recebe, dá. Mas quando você só acumula, você só recebe, você está como um mar morto lá. Você só recebe, está morto, não tem vida em você, porque você só quer acumular. Só quer acumular. Isso, aí eu falei com o meu irmão, falei, isso é uma grande armadilha para a tua vida. Deus não te chamou para isso. Deus não colocou você nesse emprego para isso. Aí ele me abriu que no emprego dele tem gente sofrendo. Gente sofrendo com filho, gente sofrendo doença, gente sofrendo por outras razões. Eu falei, está tudo do teu lado. Do jeito que tu foi na escola técnica, na faculdade, agora tem que ser também. Chegou a tua hora, meu brother. Falar, anunciar, proclamar Jesus, fazer aquilo que você sempre fez, pô. Porque aí é que está, na verdade, o rio correndo. O rio correndo, você se entregando, você se dando, você fazendo. Quantos me entendem assim? Amém. Amém ou não amém? Entenderam mesmo? Eu não queria entristecê-lo. Na verdade, ele já estava triste. Aí eu falei para ele, eu sei porque que ninguém te reconheceu. Porque você estava irreconhecido. Você chegou aqui, mas você não era o cara que a gente conhece. O garoto simples, que a gente conhece, amoroso, cuidadoso, proclamador de Jesus. Alguma coisa te engessou. Alguma coisa te roubou, algo te furtou. Porque é possível que em algum momento você esteja pleno de Deus, cheio de Espírito Santo, querendo fazer a vontade de Deus, e em outro momento você esteja seduzido, fascinado, não pela orgia, pelo bacanal lá, mas ele estava fascinado por uma outra coisa. Ele, amado, o dinheiro tem que ser consequência, não pode ser causa. O dinheiro tem que ser consequência. O dinheiro tem que ser assim. Eu ganho dinheiro porque eu trabalho. Não pode ser, eu trabalho para ganhar dinheiro. Não pode ser assim, irmãos. O dinheiro tem que vir como resultado do que você faz com amor. Porque a hora que você só trabalha para ganhar dinheiro, aí tua vida vai ser trabalho. Pô. Porque aí tu sabe que trabalho traz dinheiro, então eu quero trabalhar mais para ter mais dinheiro. Para com isso, mano. Faz o que você ama intensamente e deixa Deus te recompensar. Deixa Deus te recompensar. Senão vai ser um dinheiro também que não vai produzir absolutamente nada na tua vida. Nada. Concluindo o nosso tema aqui, eu quero até misturar uma canção com vocês. Eu sei que alguém toca, mas eu queria tocar essa canção.